E aí, pessoal, chegando nessa live super importante, porque o momento é de falar sobre vídeo, né? O momento é de falar sobre vídeo, gente. A gente não tem como fugir disso. É uma realidade, um caminho sem volta. Boa tarde, eu tô tão acostumada a fazer live de noite que eu já ia falar boa noite. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Eu tô ansiosa pra falar sobre isso, porque foi um insight que eu tive do nada. Eu falei, já que não é questão de ter facilidade, é questão de ter prática. Tudo que a gente faz todos os dias, a gente cria o hábito e aquilo começa a fluir com mais naturalidade. Então eu, pela minha profissão, né, eu tive que fazer isso durante muito tempo e quando eu percebi, a coisa fluía pra mim. E muita gente me perguntava, Roberta, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu travo. Eu coloquei até uma caixa de perguntas ali, né, pedindo para as pessoas escreverem quais as maiores dificuldades que elas têm. E grande parte colocou vergonha, colocou medo de crítica. As respostas, elas se repetiram bastante. E é isso que acontece mesmo. A maioria das pessoas se sentem da mesma maneira quando estão diante de uma câmera, tá? Oi, gente, tá entrando. Sejam bem-vindos. Eu já cheguei falando porque eu tô com medo de uma hora ser pouco. Tomara que não seja, não vai ser. Eu vou começar já a colocar a mão na massa aqui, a ir ao que interessa. Então, pessoal, é o seguinte. Começou a pandemia e todo mundo se voltou pro vídeo. Primeiramente, porque as aulas online, elas são online, como o próprio nome diz. Então, a pessoa que sempre estava presencial, acostumada no tete-a-tete, a falar olhando nos olhos, ela teve que se readequar, ela teve que se reinventar nesse momento. A gente não tem escolha, é o vídeo ou não é. Primeiro ponto. Segundo ponto, as redes sociais. Muita gente tinha perfil comercial, mas não fazia live, tinha um certo incômodo em fazer story, porque a coisa fluía de outras maneiras. Ela acontecia também fora do online. Quando isso foi suspenso, tudo focou para a rede social. E de repente, a galera começou a fazer live. Aí começaram as piadas. Eu tenho medo de abrir o guarda-roupa e sair uma live. Porque era assim que as pessoas descobriram que conseguiriam se conectar a partir de agora. Eu sempre fiz live, eu fazia uma live por mês desde o início do ano passado. Em 2019 eu comecei a fazer live quando eu comecei com esse perfil. E aí, esse ano, um monte de gente começou a me pedir, faz uma live comigo porque você já está acostumada. Aquelas pessoas que se recusavam a fazer ano passado, porque isso se tornou uma necessidade. Só que a pandemia vai acabar, uma hora vai acabar, e isso é um caminho sem volta, chegou para ficar. A gente se conecta melhor pelo vídeo. Isso não tem fim, não tem mais jeito. Ou a gente faz vídeo ou a gente faz vídeo. E nos meus atendimentos, quando eu falo sobre o módulo de presença digital, muita gente, isso eu não quero, isso eu tenho dificuldade, não faz parte do meu jeito de ser, da minha personalidade. Gente, sinto muito. Tem que fazer. Eu também tive uma certa dificuldade no início. É diferente você falar para um celular do que para uma câmera, né? Mas a gente é tudo a prática, tudo é fazendo, entendeu? Então, primeiramente, eu quero deixar isso bem claro. Não é mais uma escolha, é uma necessidade. Existem coisas importantes e existem prioridades. Isso agora é prioridade. Se você quiser fazer seu negócio acontecer. Também no meio digital, que agora é para onde os olhos estão voltados. Tá? O vídeo, ele conecta. Quando você olha no olho, você cria uma conexão com o seu público. Não só através do story, não só através da live. Quando você responde uma caixa de pergunta com o vídeo, você também cria essa conexão. Quando você responde um direct com vídeo, você também cria essa conexão. Quem está do outro lado se sente respeitado, se sente especial, porque você dedicou um tempo para mostrar o seu rosto. Você está com a intenção, deixando clara essa intenção dessa conexão. Através do vídeo, tá? Então, quando você também tá dando aula online, é muito importante isso aconteça. Eu falo isso pro outro lado também, para quem recebe a aula online. Muita gente deixa a câmera desligada, não é por aí. Isso eu acho que é um pouco até de desrespeito
com quem tá do outro lado, dedicando um tempo, trabalhando, ensinando, e você deixa sua câmera desligada? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, tá? Eu vou ler um trecho de um livro esse trecho eu li hoje, esse livro aqui, ó, Mensageiros, que por acaso, acho que não existe acaso, né, veio a calhar totalmente. Décadas de pesquisa mostram que as chaves de fazer com que o estranho coopere com você são imensamente maiores, até 40%, se você conseguir abrir um canal de comunicação antes de realizar o pedido ou ação. Canal de comunicação, preferencialmente. Caso essa comunicação aconteça cara a cara, melhor ainda. Estima-se que o diálogo verbal é cerca de 2 ou 3 vezes mais eficaz que o diálogo escrito. Quando nós conhecemos um estranho, ele deixa de ser um nome abstrato e se torna uma pessoa real. É isso. Quando você grava um vídeo, você se torna alguém. Você deixa de ser algo abstrato, distante, aquela marca que despersonificada, desumanizada. Tá? Então, a primeira recomendação que eu dou pra vocês é essa. Coloque a sua essência no seu vídeo. Como? Vamos lá no passo a passo. Por isso que eu falei papel e caneta, porque agora eu vou começar a dar o passo a passo, tá? Domínio do seu assunto. E eu tô aqui com a minha colinha porque eu não quero esquecer nada. Domínio do seu assunto. Gente, domine o que você vai falar. Seja dono de suas palavras. Conheça a fundo. É assim que você transmite certeza, segurança e constrói a sua reputação. Quando você está inseguro, você passa isso não só através do tom de voz, das pausas exageradas ao longo da sua frase, mas também através da sua expressão facial, através da sua expressão corporal. Então, isso gera desconexão imediata. Domine o assunto, prepare um roteiro. Isso também é técnica de oratória, tá? Se você tá muito craque, se você tem a manha demais, ótimo, improvisa. Mas é pouca gente que consegue improvisar. Até quem tem conhecimento aprofundado precisa de um roteiro. Porque nós somos humanos, somos suscetíveis a ter oscilações emocionais baseadas em aspectos externos. Pode ser, por exemplo, o frio que fica extremo, ou você começa a suar, ou te dá sede, ou uma mensagem que pisca no seu celular do nada e te abala e te faz perder o rumo. Então tenha um roteiro, por mais que você não o use, ele tá ali como um apoio. Domine o seu assunto, tenha um roteiro, prepare a sua fala. Muita gente, vou fazer um story. Pega o telefone e fala qualquer coisa. Se você tá acostumado, pode ser que role. Mas você tem que estar muito acostumado. Normalmente não fica bom. Aí você vai fazer de novo. Se você pensa no que você vai falar, a ordem das ideias já não vai ser tão fácil de primeira. Mas já abre o caminho. Depois você vai ver, não ficou bom isso, acho que não fiquei muito natural. Refaz, não tem problema nenhum. Muita gente refaz. Você vê o que tá pronto do outro. Você vê o que tá pronto, mas você não sabe quantas vezes essa pessoa fez, descartou. Entendeu? Então é isso. Viva, pense e fale sobre o seu assunto. Quando você vive ele, quando você está imerso naquilo, a fala flui com mais certeza. Tá? Vamos lá. Naturalidade. Muita gente veio me perguntar sobre naturalidade. Eu vou fazer um comparativo com a minha vida pregressa. Quando você vê uma reportagem de um repórter engessado, robotizado, dando a informação, aí depois você muda de canal e você vê uma reportagem tipo Globo Repórter. Repórter caminha, dá risada, conversa com o entrevistado, ele tem um tom de voz que acompanha o fluir das imagens, não é linear. O que prende a sua atenção? Com quem que você se identifica mais? É claro que é com aquele profissional que tá ali à vontade. Só que isso, gente, com certeza não foi de uma hora para outra, certo? Eu passei por esse processo. No início eu fazia reportagem assim, até eu mergulhar naquilo ali, até eu me sentir parte daquilo ali e começar a transitar com naturalidade, a caminhar, a tocar o entrevistado, dar uma risada,
É um processo, mas é quando você realmente cria identificação com o outro, quando você se conecta, você tá à vontade ali, você tá feliz ali. E é isso que a gente tem que buscar. Gostar do ato de fazer, se divertir no processo. Que gostoso que é fazer isso aqui. Aí você fica natural. Mas não é da noite pro dia. Como que você vai fazer isso? Quais os exercícios que eu vou te passar? Que foram os que eu fiz, tá? Eu comecei a me ver. Primeiramente, eu gravava e eu me via na sequência. Eu enxergava. Ah, eu odeio Roberta me ver. Eu odeio ver meus vídeos. Eu odeio escutar minha voz. É só assim que você vai conseguir identificar onde você precisa melhorar. Se você nunca se enxerga, não tem como. Você vai ficar só se baseando na opinião alheia. Nem sempre essa opinião alheia vai ser real, vai ser verídica. Tem muita gente querendo só criticar mesmo. Então, assista o que você faz. Ah, é ruim? Encara, vamos lá. E aí você vai observar o seguinte. Olhos. Vamos pensar nos olhos. Como é que tá seu olhar? Tô com sol aqui no meu rosto e eu não sei cadê o troço pra baixar essa persiana. Ah, tudo bem. Ah, tá aqui, tá na parede. Esse barulho da persiana. Olhos. Os seus olhos estão parados? Igual estátua? Quem que fica parado igual estátua? Boneco? Boneco se conecta? Não. Presta atenção no seu olhar. Ele tem que ter movimento. Naturalidade. A gente tem que utilizar pausas nos olhares, sim. Para quando você quiser enfatizar uma palavra, você precisa fazer isso. Entendeu? É como você faz na sua vida cotidiana. Mas se conscientize disso quando você estiver fazendo um vídeo. Num primeiro momento, vai exigir uma certa dose de raciocínio. Mas é a prática, gente. À medida que você vai fazendo, isso vai fluindo. Lembra quando você começou a dirigir? Pra mim, foi caótico. Porque o meu pai não me ensinou nada. Eu aprendi tudo, até ligar o carro na autoescola. Então eu ficava louca. Eu falei, meu Deus do céu, nunca que eu vou aprender a apertar a embreagem, ao mesmo tempo até passar a marcha e soltar o freio devagar e depois já ir acelerando, soltando ao mesmo tempo. Minha cabeça dava um nó. Mas à medida que eu fui fazendo, aquilo foi internalizando e depois virou natural. Eu não pensava mais pra fazer. E tudo na vida é assim. Fazer vídeo também é assim. Então faça. Porque só fazendo você vai ganhando essa destreza. Vergonha. Gente, quem que paga suas contas? Você só deve pra quem paga suas contas e acabou. Então assim, o olhar crítico ele sempre vai existir pra tudo que a gente for fazer na vida. Supera. Sempre vai ter alguém pra criticar. Faz parte da vida. Tenta fazer vista grossa pra isso. Foca no seu processo. Foca na sua progressão. Então presta atenção no seu olhar. Ele tem que fluir. Não pode ficar estático. Tá? Tenta olhar pra câmera do telefone. Se você ficar muito tempo olhando pro lado, você tá pensando demais. Eu li recentemente que se você olha muito pra cima, é porque você tá tentando formular a ideia naquele momento. Se você olha pra cima pro lado direito, são memórias antigas. Se você olha pra cima pro lado esquerdo, você tá tentando achar algo no campo da imaginação. Acho que é isso. Mas de uma maneira geral, conexão visual. Não tem problema nenhum virar o rosto às vezes. Mas mantenha prioritariamente a conexão visual com quem está te ouvindo, certo? Os olhos são a janela da alma. Quem nunca ouviu isso, né? A gente transmite muito pelos olhos. A gente transmite nosso estado emocional pelo olhar. Então, se você tá agitado, inseguro, você vai transmitir isso pelo seu olhar. Então, falamos de olhos, certo? Use o olhar, então, para reforçar seu domínio sobre suas palavras e seu domínio sobre o tema que você está transcorrendo. Palavra. Vamos falar agora sobre as palavras. Vocabulário. Eu prefiro usar o vocabulário correto e informal. Vocabulário correto sempre, né? Não é nenhuma questão de preferência. Não dá pra falar pra mim ir. Não dá, né? Então, vamos falar direito.
Agora, uso de jargão, uso de... Tem gente que usa palavrão também. Dependendo do perfil da pessoa, dependendo do histórico dela, do jeito que ela trata os outros fora também do ambiente das redes sociais, do ambiente online, é claro, ela tem que ter uma sintonia com quem ela é. Ela tem que manter uma uniformidade, um padrão. Então, se ela já usa fora, ok, vai continuar usando no universo online também. Eu, Roberta, sou uma pessoa o tempo inteiro. Então, no tempo inteiro eu não costumo usar palavrão, tá? Então, olha pra sua essência, como que você é? Como que você é fora? Como que você costuma tratar as pessoas no elevador, no corredor do prédio? Mantenha a sua essência. Porque se ficar muito diferente, as pessoas não vão olhar e falar, é ela, vai criar uma dissonância cognitiva, que é essa diferença do que nós somos e do que o outro enxerga de nós. Então tente trabalhar da mesma maneira para manter essa linearidade e formar uma marca pessoal que seja sua o tempo inteiro em qualquer ambiente. Fale, tente ao menos falar como se você estivesse conversando com um amigo, né? No início parece estranho, mas de novo, é fazendo que você vai... É no ato, é na prática, é no exercício. Quando você fica assim, oi gente, então, não parece que eu tô falando com uma pessoa. Parece que eu tô falando com uma máquina, porque eu tô uma máquina. Então se solta, tenta fazer um alongamento antes, sabe? Eu fazia isso antes de gravar, me alongava, me soltava, fazia alguns exercícios vocais para as palavras fluírem e melhorar a minha dicção. Não sou fonoaudióloga, mas esses exercícios quem me passava era a minha fono. Eu fiz fono a vida inteira, porque a emissora me oferecia esse serviço. Então, ó, só de você fazer assim, ó, soltar a musculatura para a palavra fluir, para soltar sua língua, porque a tensão faz com que isso aqui fique duro, a palavra não sai, entendeu? Então você já faz uns exercícios antes, corpo. A nossa postura diz muito sobre nós também. Então assim, senta direito, postura, não fica assim, ó. Você tá passando desinteresse, você não tá afim de falar. O mesmo eu falo durante story. Tem story que eu vejo que o pessoal tá escornado, deitado. Eu não dou conta de assistir. Eu mereço uma atenção, eu mereço que a pessoa esteja ali inteira pra mim, né? Pra me comunicar alguma coisa relevante. Então, presta atenção na sua comunicação corporal. Tá insegura? Faz a pose da Mulher Maravilha antes. Faz um exercício de respiração para acalmar. Tem um que é excelente. Respira, prende a respiração. Mentira, você vai respirar durante 10 segundos. Prende 10 segundos e solta em 10 segundos. Isso oxigena seu cérebro, acalma, coloca tudo no devido lugar. E a pose da Mulher Maravilha já vai informar para o seu cérebro que você está preparada. Eu vi uma TED maravilhosa, que a mulher estudou milhões de coisas para chegar à seguinte conclusão. Quando você assume uma postura corporal de vencedor, de preparado, aquilo afeta sim o seu estado emocional. A sua postura. Um monte de pesquisa chegou a essa conclusão, tá? Depois eu vou ver se eu deixo... Eu já indiquei essa TED no meu story, de tão maravilhoso que eu achei que aquela palestra foi. Então, pensa nisso antes. Aí minha bebê tem a língua presa também. Aí, ótimo. Esse exercício pra mim foi muito, muito bom. E eu faço sempre. Que eu vou entrar numa live, ou então que é um story mais longo. Eu acostumei, porque era um exercício que eu fazia diariamente pra começar a trabalhar. Tá ok? Então assim, vocabulário correto e informal. Tentar falar como se você estivesse conversando. E gente, medo de errar? Tá, todo mundo erra. Eu erro. Errei. Se
Se você errar, assuma seu erro e bola pra frente. O pior, quem tá do outro lado tá sempre procurando uma coisinha pra criticar. Eu sei como é que é. Quando eu gravava na rua, eu não gravava em estúdio só, eu gravava na rua com um monte de gente passando. Às vezes eu gravava no centro de Porto Alegre e o povo parava a vida pra ficar parado ali me olhando. Era tudo ali facilitava uma trava de minha parte. Ai meu Deus, travei, tá todo mundo me olhando, vou errar. E eu via que tinha gente que ria de mim quando eu errava. Ou então ficava imitando o que eu tinha que falar. Eu falava várias vezes o mesmo texto. Então as pessoas decoravam e ficavam me remedando, falando junto comigo pra me atrapalhar. Eu tenho que focar. Tipo assim, primeira coisa que eu fazia, conscientiza que tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo querendo fazer a mesma coisa que você tá fazendo, que é gravar vídeo. Tava todo mundo ali me criticando, mas achando super legal parar na rua pra ver uma repórter. Pra ver como que era aquilo que eles viam na TV. Eu ia a fundo nessa análise pra desconstruir o medo. Desconstrua o seu medo, ele não existe. Porque quem critica, quem tá do outro lado ali criticando uma falha, não está fazendo o que você está fazendo, entendeu? Apesar de ter vontade, porque o medo dele é tão gigantesco que ele quer que você tenha também. Deu pra entender? E aí quando você erra, e vai errar porque é natural errar, assuma. Ai gente, foi mal, errei. No momento em que você mostra que aquilo ali acontece, que é humano, você destrói, você acaba, você coloca aquela pessoa ali numa situação até constrangedora. Não tem por que ter medo. Até numa palestra, já aconteceu. Deu branco, assume que deu branco. Você se identifica, você se conecta também através do erro, através da vulnerabilidade a gente se conecta. Ai, esqueci. Ai, peraí que eu vou dar uma olhada. Rapidinho. Eu então assim, nossa, você acredita que me deu branco? Nossa senhora. Eu acho que eu viajei aqui agora, peraí. O jeito que você expõe isso quebra o olhar crítico do outro. É como você se comporta. A sua segurança, ela se mantém mesmo diante desse ato que é natural e que é humano. E no momento que o outro vê que você assume o erro, é vulnerável como ele também se identifica e se conecta. Então, errou, bola pra frente, é a vida, certo? Então vamos lá. Transmitir simpatia é muito importante. Quem que você gosta de conversar? Gente, com alguém assim, ó, que não expressa emoção? Ou você gosta de conversar com alguém assim? Né? Outro trecho do livro que eu vou ler agora. Nós formamos um julgamento com base no rosto de maneira bem rápida, geralmente dentro de milissegundos. De acordo com psicólogos de faces... De acordo com psicólogos que desenvolveram modelos computacionais de faces com base no quão confiáveis as pessoas se classificaram, parece que a face não confiável carrega uma expressão semelhante à raiva, enquanto o rosto do mensageiro confiável parece feliz. Então, quando você passa esse sorriso, essa cordialidade, esse carisma, não é só uma questão de você estar se conectando por ser alguém legal. É uma questão de passar confiança. Eu confio em quem mostra simpatia. Em quem tá sisudo, eu não confio. Eu não acredito nas palavras. Eu não me fio no que você diz. Então eu não vou comprar o que você vende. Eu vou no concorrente. Certo? Então não é simplesmente vou ser legal. É vou ser confiável. Vou me conectar. Sorriso. Nem pra ficar sendo um bobalhão também. Gente, a naturalidade... não é ser bobalhão, é naturalidade. É do mesmo jeito que você agiria na sua casa, numa reunião entre amigos reais, entendeu? Então tudo passa pelo equilíbrio e pelo bom senso, certo? Nenhum extremo é positivo, tá? O tempo inteiro não é o caso. Continuando na palavra. Vou recapitular rapidamente já são 3h25. Olhos, quebre o padrão do olhar. Eu falei de olhos. Tudo isso é pra gente atingir a tão sonhada naturalidade na fala. Primeiro, prática. Segundo, vamos falar de olhos. Quebrar o padrão do olhar.
Mas você vai quebrar o padrão do olhar sem deixar que a maior parte desse olhar esteja destinada ao seu interlocutor. Você não vai ficar o tempo inteiro olhando pro nada. Você sabe que tá ali na sua frente a pessoa. Você vai quebrar o padrão. Tipo assim, olhar pra cima, não quero ninguém robótico. Não quero robô, não quero boneco. Tá? Palavras, vocabulário correto, informal, dentro do que você já faz fora desse ambiente online, tá? Varie o volume, velocidade, timbre da sua voz. Tudo que é muito linear é monótono e chato. Dormir. Varia. Uma hora que você quer dar destaque para alguma coisa, junto com o olhar, você vai aumentar o seu tom de voz. Ah, não é tão importante agora? É só eu tô contando algo mais ameno? Abaixa o tom de voz. Timbre, velocidade. De vez em quando você acelera, de vez em quando... Não existe um momento certo e específico. Existe você fazer de acordo com o seu conteúdo, de acordo com a sua mensagem. Então isso vai ser muito seu, muito intuitivo seu. Mas a naturalidade, ela pede esse tipo de variação. A linearidade é chata. A gente tem que encontrar nuances, diferenças, para me prender, para que eu queira continuar te escutando. Então, pensa na sua voz, depois dos exercícios que a gente fez aqui, mas pensa numa voz que varia, que oscila, que vai para frente, que vai para trás, que acelera, que desacelera, para que isso gere conexão e atratividade, tá bom? Varia o tom, volume, velocidade e timbre da voz para não ficar monótono. E eu já regravei muito texto por causa disso, gente. Eu viajava demais. E aí o que acontecia? Eu dormia no carro. Aí na volta da viagem, eu tava exausta, tinha trabalhado um monte, eu dormia. Aí eu chegava na TV, a primeira coisa que eu tinha que fazer era gravar o off. O off é o texto. Como é que tava a minha voz? Voz de sono. E às vezes era uma matéria super up, super agitada. E eu... aquela voz meio rouca. Nem se eu quisesse eu conseguia oscilar, porque eu ainda tava meio dormindo. Na hora que eu vi o resultado, meu pai eterno, eu tinha que ficar ali parada, esperando retomar a minha energia pra regravar o trem. Porque eu não tinha condição. Então é isso. Se você puder fazer um exercício de vez em quando, grava vídeo sem a intenção de postar nada. Só para você se analisar, para você ver como é que estão esses quesitos que eu tô falando. O uso das suas palavras, como é que tá o seu olhar, o seu gestual, como é que tá a sua postura, como é que tá a oscilação da sua voz. Se grava e se assista. Esse é o melhor exercício que você pode fazer. Porque aí você vai identificar claramente onde que você tem que mexer. Se você não faz isso, se você não se vê, não fica dependendo de fala alheia. Não fica, não rola, tá? Então, já falamos dessa variação do timbre da voz, da velocidade da voz. Porque as coisas, normalmente, não é exatamente o que você fala, mas como você fala. É igual ao erro, né? Você falhar é normal, todo mundo falha. Mas quando você se crucifica por causa desse erro, todo mundo também vai te crucificar. É como você expõe esse erro. Mas se eu falo de uma maneira tranquila que eu errei, assumindo aquilo, mostrando que ok, tá tudo bem, quem que vai falar que não tá? Entendeu? Então, não é o que se diz, mas como você está dizendo. A voz tem que ter diversidade. O jeito, ela tem que diversificar ao longo do caminho, ao longo da sua fala. Senão fica artificial, distante e desconexo. Isso aí. E tudo que a gente quer, gente, tudo que a gente busca é ser natural, não é? A gente tá correndo da artificialidade. Quem que vai querer escutar alguém que passa essa sensação de distanciamento? Não dá. E a gente tá aqui para trocar informação, para trocar valor, para vender nosso serviço, vender nossos produtos. A gente precisa se conectar através
desses vídeos. Então, falamos da palavra, e nessas palavras também, eu acho que do mesmo jeito que a gente pode ter pausas estratégicas com o olhar, a gente também pode ter pausas estratégicas com a palavra. Pá! Quando você dá aquela pausa estratégica, você enfatiza aquela mensagem. Então, prestem atenção nisso. Ó, pá! Meu olhar, pá, pá. Certo? Eu fazia isso muito na gravação, porque a gente fala que repórter fala meio cantado, né? E é verdade. É porque desse jeito eu fisgo o ouvido do outro. Se eu ficar... já mudou de canal. Então, a gente tem que ter isso de forma consciente. Eu tô trazendo esses conceitos para vocês terem isso consciente. É difícil ter se realmente vocês nunca precisaram fazer vídeo na vida. Então, quando você traz para consciência, você começa a trabalhar isso de forma intencionada. De forma intuitiva, vai rolar com o tempo, depois de muita prática. Mas vamos acelerar esse processo, já que a pandemia chegou, para prestar esse serviço para nós, né? Outra coisa, gente, a câmera, ela tem 2 efeitos. Vai ficar salva assim, Fê. Eu vou deixar no IGTV e depois no YouTube. Um monte de gente pediu pra salvar, porque quando eu falei o horário, 3 da tarde, queriam me matar. Como assim, 3 da tarde? Eu não consigo. Mas é o horário que eu tô podendo. Eu mandei minha filha pro parquinho brincar. Mentira, tá na casa do amiguinho. Porque com ela aqui é impossível. E aí à noite eu só consigo fazer depois que ela dorme. E às vezes eu já tô muito cansada. Então eu preferi esse horário, tá? É mais light pra mim. Outra coisa, retomando. A câmera, ela tem 2 efeitos singelos. O primeiro, ela engorda sim, é fato. Mas tá tudo certo, é a vida. A gente acostuma. O segundo, ela tem a capacidade de reduzir impactos. Então se eu faço uma coisa assim, pá! Se você tá do meu lado, talvez você assuste muito mais do que aí do outro lado da câmera. Ela reduz muito a minha energia. A energia com que eu falo. Com a qual eu falo. Então não tenha medo de colocar energia na sua fala. Porque a câmera, naturalmente, o vídeo, ele reduz essa sensação para quem tá do outro lado. Se você grava quase morrendo, eu vou te ver morrendo praticamente. Porque eu ainda vou ter esse impacto, entendeu? Então, fala com vontade. Já que você pegou a câmera pra gravar, parece que a pessoa tá falando, mas com vergonha de estar falando, tá quase escondendo. Não. Já que pegou, fala com vontade. Porque do outro lado vai ter essa redução do impacto. E aí a pessoa vai te perceber mais frágil ainda. Então, saiba disso. A câmera reduz. Fale com vontade. E mostre, tá? Vire, beba água. Segue o barco, tá? Vamos lá? Falei de olhos, falei de palavras. Imagem. Gente, imagem é tudo, desculpa, tá? Imagem é importante sim. Eu me arrumei pra estar aqui pra vocês. Eu fiz Babyliss, fiz até um story mostrando como é que eu fiz o Babyliss com efeito de ondas. E detalhe, gente, me queimei um pouquinho aqui. Eu tava correndo, o trem escapou e pá! Af, acontece. Então assim, eu me arrumei, eu me maquiei, eu escolhi uma blusa, um brinco. Isso, o que eu tô dizendo? Eu te considero, eu tenho respeito por você. Você importa pra mim. Eu me arrumei pra falar pra você. E o que eu tô dizendo pra mim mesma? Isso é importante. Se arruma porque merece. Teve um dia que eu passei até perfume. Por quê? Tudo bem que você não vai sentir. Mas eu sei que eu passei. Eu sinto. Isso informa pro meu cérebro que eu estou preparada. Que eu vou trabalhar agora. Esse trem de home office, de ficar de pijama, a sua produtividade faz assim, ó.
Porque você tem que comunicar para o seu cérebro que agora vai começar um dia de trabalho. E isso você faz através da imagem, através do local que você escolhe para estar. Oi, tudo bem? Eu tô tentando ler as mensagens. Entendeu, gente? Imagem é importante sim. Você vai gravar, cuida da imagem. Tudo bem que você não vai ficar fazendo essa produção toda pro story, não é o caso. Ainda mais que a gente agora tem um monte de filtro top. É cada filtro mais legal que o outro, eu tô amando. Tem filtro que me deixa de olho azul. Tem filtro que aumenta meu lábio, me deixa bucuda. É uma maravilha. Depois a gente chora a hora que a gente se olha no espelho. Mas, brincadeira. Tô bem feliz com quem sou. Mas é isso. Então, assim, já que tem um filtro lá, escolhe um filtro legal, diversifica. Tem filtro que, com óculos, com chapéu, pra tornar a coisa divertida e atrativa, sabe? Imagem é importante sim. A parte de baixo importa? Importa. Importa. Primeiro, por causa do meu cérebro, eu tenho que saber que eu tô pronta. E segundo, gente, e se acontecer um imprevisto? Se você tiver uma situação que você tem que levantar correndo, como é que faz? Já aconteceu comigo semana passada, eu tava numa live, minha filha caiu, eu tive que correr pra acudir, a galera viu minha parte de baixo, eu tava bem arrumadinha. Então, se organiza externamente para que a organização impacte aqui, ó. Entendeu? Iluminação. Importantíssimo. Iluminação. Se você não tem ring light, eu tô com ring light aqui, vou mostrar pra vocês. Rapidão. Deixa eu tirar aqui o telefone. Ai, o trem agarrou. Ring light, gente. É isso aqui, tá? Custa uma média de R$500. Esse custou R$500. Se você não tem ring light, o ring light é muito importante pra quem faz vídeo com intuito de trabalho, né? Para lives e para alguns stories e para cursos, para consultorias, porque a iluminação é muito importante. Eu não gosto de conversar com alguém que eu não tô enxergando o rosto. Escuro. Parece que a pessoa não se preocupou comigo também, sabe? Tudo envolve imagem. Se você não tem um ring light, busca uma janela. Busca uma luz artificial, uma luz natural que incida sobre o seu rosto. A iluminação, ela tira olheira. A iluminação, ela elimina possíveis manchas na pele. Iluminação é tudo na vida. Eu aprendi isso na TV também. Eu não gravava se a iluminação não tivesse boa. A gente tirava tudo do carro, mas eu queria iluminação. Porque depois você se vê no vídeo, sem iluminação é uma tragédia. O trem agarrou. Você usa abajur, Cláudia? Tá tudo certo. Se funciona pra você. Eu acho também que às vezes a luz do abajur é linda. É uma luz, meia luz, sabe? Eu acho que fica bem bonito. Quando eu escureço o quarto, deixo o abajur. Então, depende. A gente não tem que estar sempre com o mesmo padrão de iluminação. Mas o ring light eu acho importante para quem tem a intenção de trabalhar com o vídeo. De ter um retorno financeiro, tá? Então, iluminação. É isso aí, sol da janela. A luz deve ser uniforme no seu rosto, tá? E se você tiver... Tem duas situações muito ruins, que é a luz estourar, quando ela acaba com o seu rosto, porque é muita luz, ela estoura. Ou quando você tem a backlight, que é uma luz que vem de trás pra frente. Quando eu falo luz natural da janela, você vai ficar com o rosto virado pra janela. Se você ficar de costas pra janela, é o que a gente chama de backlight. Aí você vai ficar preta. A luz aqui em torno de você, você com uma aura e seu rosto completamente escuro, ninguém te enxerga. Nem o movimento da sua boca vai ser visível. E a gente se comunica também pelo movimento dos lábios, leitura labial. Então é muito ruim. Parece que é um detalhe, mas luz não é detalhe. Falei já da postura, né? Ninguém dá crédito para quem se mostra de cara já um derrotado através da postura, da comunicação corporal, tá? Ninguém vai ficar escornado. Se eu quero conversar com você, eu tô dizendo que você é importante para mim através da minha postura também, tá?
falei de se arrumar, mas o asseio, ele é muito fundamental, porque tem gente que fala assim pra mim, Roberta, eu não gosto de me arrumar. Ou então, eu não tenho essa destreza pra arrumar cabelo ou maquiagem. Ou a pessoa não gosta mesmo, não faz parte do perfil dela, do estilo dela. Tudo certo, a gente não tem que ser quem não é. A gente tem que mostrar a nossa essência, a gente tem que copiar ninguém. Porque a gente vai ser verdadeiro, a gente vai transmitir nossa verdade sendo quem somos. Mas o asseio é fundamental. Tudo bem que você não quer se maquiar, não faz parte da sua vibe, mas uma testa livre de suor, sabe? Quando a gente tá muito engordurada. Um cabelo encebado, a unha horrível, sabe? Não é nem feita não, precisa estar feita não, mas evitar aquelas unhas descascadas ou então sujas, porque senão a pessoa não vai prestar atenção no que você tá dizendo. Ela vai prestar atenção nisso? Ela vai prestar atenção que não tá legal, não tá bom. Ela vai falar, meu Deus, como é que essa pessoa consegue falar com essa testa brilhando desse jeito? Tá sujo ali, tá errado ali. E a credibilidade, onde vai? Acabou a credibilidade. Então, asseio é fundamental. Ok? E assim, gente, querendo ou não, o belo atrai, né? O que você gosta de ver? A gente gosta de ver coisas belas. A gente para observar o belo. Não para? Para pra pensar. Então, eu levo isso em consideração também. Você já observou assim, em televisão mesmo, a gente não pode falar que tá todo mundo, não é todo mundo lindo e maravilhoso naturalmente, mas as pessoas estão arrumadas. Porque foi identificado que isso é importante. Vou prender a atenção do telespectador com um repórter com a barba parada, com o cabelo alinhado, com a roupinha ok. O belo, a beleza também passa pela adequação. A beleza passa pela harmonia. Não tô falando de perfeição, de ser uma modelo, não é isso. O belo passa por essas questões que eu estou dizendo, de asseio, harmonia, adequação. Num dia muito, muito, muito quente, eu não vou aparecer para uma palestra toda encasacada. Vão achar que eu sou louca. Por mais linda que eu esteja, por mais maquiada que eu esteja. Então a beleza também é adequação. Eu não estou adequada, eu tô pirada. Entendeu? Então prestem atenção nessas nuances, ok? Enquadramento. Enquadramento é isso aqui. Sugiro que você preste atenção nisso. Por quê? Olha como é que eu tô centralizada na câmera. Tem um quadrinho ali no fundo que eu também prestei atenção para ele ficar mais ou menos centralizado. Estou usando o plano americano, que é daqui para cima. Se você vai gravar em pé, corpo inteiro, presta atenção também no equilíbrio das partes, de tudo que compõe o seu cenário. Não tô te pedindo para ter um cenário, uma coisa maravilhosa, nada. Pode ser na sua casa. Eu tô gravando meu curso online todo na sala da minha casa. Mas eu cuido com o cenário, eu cuido com o fundo, para que ele tenha harmonia. Uma coisa de um lado, então eu deixo ela arrumadinha, tal. Cuida disso, presta atenção no que está em volta de você enquanto você está gravando. Porque se for uma coisa muito esdrúxula, muito fora da casa, a pessoa, de novo, ela não vai prestar atenção na sua mensagem. Ela vai ficar focada no que tá ali, que tem ali atrás. Que trem esquisito. Vai dar print, vai parar a tela pra ficar olhando o que tem ali. Isso já vi demais. E já aconteceu situações até constrangedoras, né? A pessoa esquece onde ela tá e aí tem algo estranho no fundo, algo comprometedor no fundo. Então pense no conjunto. Pode ser no seu quarto, tá? Mas olha pra trás. Tem uma roupa íntima exposta, pendurada? Cuida, tira. É muito feio. Entendeu? Ok, agora vamos falar de live? Temos 15 minutos. Blá, 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 blá. Mais exercício. Live, gente.
isso é algo que eu também tô praticando. Primeiro, não comece em silêncio. Você começa e fica assim. E aí, vamos esperar o pessoal entrar, né? Tal. Oi, gente, tudo bom? Vamos esperar o pessoal entrar. Tal, tá? Você perde pra si mesmo o up do negócio, sabe? E outra coisa, essa live você não tá... Eu, por exemplo, eu salvo as minhas lives. Essa aqui vai ficar no GTV, ela vai pro YouTube. Então, assim... Começou a live, pensa em quem vai assistir depois, nesses outros canais. A pessoa vai começar a assistir sua live e você lá. E aí? Começa. Prepare o início. Não sei o que dizer. Prepare o início, mesmo que não seja pra ninguém, não tem ninguém ali. Prepare ele. Eu não tenho noção, eu não tenho dimensão de quantas pessoas vão assistir essa live que eu tô fazendo agora com vocês. Porque a gente perde o domínio do conteúdo. Depois que você lança isso na rede, já não te pertence. É compartilhado, é viralizado. Então, pensa nisso quando você começar uma live. Entendeu? Pensa em alguma coisa pra você começar uma história. As pessoas adoram história, storytelling. Oi, gente, a live hoje é sobre isso. E eu lembrei de uma situação muito engraçada. Uma vez eu tava fazendo isso, aconteceu isso. Ô, fulano, que bom que você veio e tal. Mas aí, papapá. Você não tá introduzindo o assunto em si, você tá contando algo que já gera engajamento, porque o povo adora ouvir história, sabe o que vai acontecer no fim da história, sabe? Ou põe uma música, tem uma galera começando live com música. E é bem legal, porque cria um clima. Põe a música e adoro essa música. Essa música me marcou muito, porque ela foi de uma época da minha vida, tal, papapá. Já começou falando, tá? Então tá, se programe para começar a sua live se comunicando. Se você não quer começar já entregando conteúdo, se comunica. Não fica parada aí, porque eu acho que também em consideração aos primeiros que entram, sabe? A pessoa entra, ela é pontual, ela coloca ali pra ativar o lembrete e aí você fica 5 minutos ou mais. Segundo, não preocupa em fazer 1 hora de live. Ninguém é obrigado a ficar falando 1 hora. Faça o tempo que o assunto pede. Ah, mas eu tenho que fazer 1 hora? Não é por aí. Às vezes já rendeu o que tinha que render e fica aquela informação só pra dar 1 hora de live. Aí acaba que queima tudo de bom que já rolou. Faça o tempo que for necessário e era isso, certo? Lá no meu YouTube vocês vão ver, tem live de 30 minutos, tem live de 20 minutos. É o que demanda e ponto. Tá, programar, respeito pontual, crie um título interessante. O que é um título interessante? Eu tô falando coisas pra vocês, gente, que eu exercito, não tô arrasando na batatinha, não. Isso tudo eu exercito também. O título interessante é você não contar o fim. Tipo assim, não conta o fim da piada no título, sabe? Eu coloquei assim, boa tarde. Eu coloquei pra essa live orientações pra quebrar a trava na hora de gravar vídeo. Mas quais são as orientações? Se quiser saber, vai ter que ir na live. E nem é o melhor título, tá? Porque eu tava com pressa, eu decidi fazer essa live ontem. Outra coisa que você pode pensar é como fazer tal coisa. Quais as melhores dicas pra tal coisa. Entendeu? É você jogar a isca. É você não contar a resposta de cara. Entendeu? As pessoas julgam muito o livro pela capa. Então faça a melhor possível. Então pensa num título interessante que não arremate, que não mostre o tesouro, sabe? Pra deixar a pessoa curiosa, pra ela querer assistir a live pra poder descobrir, entendeu? Tá, outra coisa. Difícil fazer a primeira live sozinho? Normal. Tem problema nenhum. Isso aconteceu com um monte de gente, por isso que eu falei, eu percebi que as pessoas estavam com muita demanda por esse tipo de auxílio, porque muitas pessoas me procuraram para fazer live comigo nesse período de pandemia. E são profissionais extremamente competentes,
que ano passado, vários, eu perguntava, você quer fazer uma live comigo? A pessoa tinha vergonha, não estava preparada ainda. E aí, quando começou esse isolamento social, não teve jeito. Vamos fazer live. E aí, vamos fazer a live, Roberta? Eu não tô acostumada, faz comigo. Claro, vambora. E esse é o caminho. Se você não tá acostumado, vai ser a primeira, faz com alguém que tá. Isso vai te deixar mais confortável, mais seguro. Se der branco, tudo bem, o outro pega, joga no colo dele e ele vai. Entendeu? Mas comece de alguma maneira, não fique parado. Porque quanto mais a gente protela, mais a gente se fixa no mesmo lugar e não anda, e a inércia toma conta, e o sentimento de frustração também. Faça, comece, peça ajuda. Entenda que tudo na vida é prática. Não existe milagre. Você vai fazer vídeo, você vai se enxergar no vídeo, vai identificar o que você tem que melhorar, vai praticar, vai fazer os exercícios vocais, exercícios posturais, vai mexer seu olho, vai prestar atenção em como que tá a sua fala. Ela tá linear, ela tá monótona. Presta atenção como é que você fala naturalmente com seus familiares em casa. É assim, tem que fluir. Não tem ninguém que possa te julgar ao ponto de te paralisar. Ninguém. Ninguém pode fazer isso. Pô, que crédito é esse que você tá dando pro outro lado? Uma pessoa tão importante assim, capaz da crítica dessa pessoa te paralisar? Isso não existe, gente. Pela madrugada, tá? Então, assim, tá com dificuldade de fazer a primeira live sozinho? Pede ajuda, pede um parceiro. Interaja com o público na medida do possível. Eu não tô o tempo inteiro respondendo, porque às vezes eu tô no meio de um raciocínio. Se eu parar pra responder, eu perco. Mas na hora, entre uma pausa e outra, eu vou interagindo com o público, na medida do possível. Eu tô de olho no horário. Seja você, pra tudo, vale pra story também. Seja sempre você. A sua essência tem que estar ali, ó, transmitindo. A gente consegue passar energia, gente, pela tela. A gente consegue. A câmera, ela tem essa maravilha. Vocês conseguem sentir se eu tô bem, se eu não tô bem. Se eu tô te agradecendo por você estar aqui. Vocês conseguem captar isso. Então seja você, transmita a sua essência, a sua natureza. Porque é assim que você se identifica com o outro. É assim que o outro se identifica com você. De forma emocional. E é o emocional que manda nessa vida. Todas as decisões que a gente toma, elas estão baseadas no emocional. A compra é um ato emocional. Tudo emocional, gente. É o sistema límbico. É o mais precoce. A gente nasce com ele pronto. O neocórtex, que é o racional, a gente vai estar com ele pronto só depois dos 20 anos. Então, assim, tudo parte daqui, ó. Entendeu? Então, deixa vir do coração. Flui, seja natural. A vulnerabilidade também gera conexão, tá? Gera demais. Então, assim, quando você for fazer story, não é pra ficar toda hora... Faz story do seu momento vulnerável. Faz story do momento que você tá ali com 7 filhos no colo. O 8º mamando. Entendeu? Tá com olheira, põe o filtro. Mas assim, é nesse momento que você mostra seus dramas, que você se conecta e o outro do outro lado fala, nossa, eu também passo por isso. Entendeu? Todos os itens de imagem valem pra live, obviamente, né? Se arrume pra esse momento, tá? Porque é a maneira de eu dizer pra você que eu te considero, que você é importante pra mim. Se eu chegar aqui toda destroçada, você vai falar, nossa, ela nem tá nem aí pra nós. Rapidamente eu vou falar sobre live com entrevistado, tenho 6 minutos. Melhor entrevistado que tem na vida é aquele que valida a sua mensagem através do nicho dele. Entendeu? Você vai chamar gente que vai corroborar o que você diz, mas não necessariamente dentro do seu métier. Eu chamo, por exemplo, uma nutricionista para falar de imagem. O ramo dela é completamente diferente do meu, mas a gente tem um ponto de conexão, né? Pensa 2 conjuntos. Aqui é o ponto de conexão. Então chama gente que vai corroborar a sua mensagem, não vai falar, não é por aí, não concordo, não. Tá?
Deve haver roteiro, gente. Tem que ter roteiro, tem que ter estrutura de pergunta. Você vai fazer o seguinte, você vai mandar essa estrutura de pergunta com um pouco de antecedência pro seu entrevistado para ele se preparar. Porque senão você pode ter uma situação constrangedora. A pessoa não pensou naquele tipo de questionamento, ela não tá preparada para aquele tipo de questionamento e ela vai simplesmente falar, olha, sobre isso eu não falo. Aí você vai falar cri, 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 entendeu? Então assim, o roteiro é bom para tudo. Para vocês se sentirem seguros, tô de olho no relógio, para vocês se sentirem seguros e para vocês não serem pegos de calça na mão, sei lá. Tente sair da zona de conforto e da zona comum, assim. Pensa em umas perguntas mais inteligentes, sabe? Não fica naquele beabá. Exige esforço, gente. Nada na vida que tem recompensa vem de mão beijada. Se você quer fazer uma live legal com um entrevistado que realmente contribua para sua audiência com conteúdo de relevância, dedique tempo a isso. Senta na cadeira e programa a live, pensa nela com carinho, projeta umas perguntas que sejam interessantes, que vai fazer o seu público, às vezes a gente tá assistindo uma live e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, tá ouvindo, né? E vai fazendo outras coisas. Quando vem uma pergunta, você para tudo e vai lá, não, essa eu quero ver ele responder. Então, assim, tenta fazer umas perguntas mais que tragam outros ângulos de abordagem, que fujam ao comum. Tá? Ou você pode trazer até pessoas improváveis, né? Claro, eu já disse pra você trazer um entrevistado que não seja necessariamente do seu nicho, mas que tenha um ponto de conexão. Você pode trazer até alguém improvável, alguém que fala, nossa, por que será que ela chamou essa pessoa? O que será que essa pessoa tem a dizer? Não tem muito a ver com o que ela diz? Vamos ver, pra gerar essa curiosidade, tá? E, fundamental, deixe a pessoa falar. Não seja um Faustão na sua vida. Por favor, isso é horrível. A pessoa começa a falar... Mas eu fiz assim, mas acontece que comigo não foi desse jeito. Deixe o outro falar, se expressar, terminar a ideia, o raciocínio dele. Depois você entra, tá? Ele é entrevistado, ele tá lá porque você chamou. Deixa ele falar. E... crie um clima amistoso, leve, descontraído. As pessoas sentem isso. Já falei, o clima, ele passa pela tela. A energia passa por essa tela aqui, ó. Então, quando você tá falando com alguém e dá risada e toma um vinho junto, se for de noite, se for de dia, o horário que você quiser, é gostoso. O outro lado também se sente parte desse bate-papo. Quem tá em casa começa a interagir como se estivesse presente ali, sabe? É gostoso pra todo mundo. Então, tatua, Fê, tatua. Porque é trash, né? Então, pensa nisso. Cria um clima amistoso. Isso é bom pra todo mundo. É pra quem tá do outro lado assistindo, ó, falta pouquinho. E também pra você que vai se sentir mais solto, ainda mais natural. Vamos lá? Eu tenho nem... ó... Gente, todos nós somos humanos, todos nós estamos no mesmo barco. Quem critica, critica a si mesmo. Porque vê alguém ousar como ele gostaria e não consegue, tá? Finalizando, 70% do público que tá na internet consome conteúdo, 27% replica, só 3% produz. Bora produzir coisa boa e de qualidade. Eu espero ter ajudado, eu vou ter que encerrar, falta 1 minuto. Um beijo enorme! Se tiverem dúvida, manda ali no direct que na medida do possível eu vou ajudando. Beijo, beijo, beijo. Foi um prazer enorme falar com vocês.